pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a deriva continental e sobre as placas tectônicas. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, como surgiram aí os continentes da Terra? Então, nós temos 6 continentes: a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida. O Wegener, ele teve uma sacada genial. Quando ele observou todos os continentes, quando ele observava o mapa mundi da época, que não era tão tecnológico como hoje em dia, ele observou, era um quebra-cabeça. Se vocês observarem, se a gente tentar aqui juntar tudo, a gente forma aí um grande bloco de terra. Ou seja, gente, um grande e gigantesco continente. Então, todos esses 6 continentes, como vocês podem ver observado aí na imagem, o Wegener chegou à conclusão de que há 230 milhões de anos atrás, ele formava a Pangeia. E qual que era a teoria do Wegener? Ele achava que os continentes eles foram se separando, numa deriva mesmo, como se eles estivessem aí flutuando. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos a Pangeia, 230 milhões de anos atrás, e na segunda imagem vocês conseguem observar que ao norte a Laurásia e ao sul a Gondwana. Então, seria aí como se os continentes estivessem todos juntos num quebra-cabeça e fossem se separando aí com o passar de milhões e milhões de anos. Essa era a teoria de Wegener. Então, a Laurásia e a Gondwana, elas continuaram se fragmentando, então tem aí 135 milhões de anos e ela continuou se afastando, até chegarmos aí ao atual cenário que nós temos dos continentes. Lembrando que isso é uma teoria, não tinham tantos estudos na época e o Wegener, ele acreditava na deriva continental. Então, ele acreditava que os continentes estavam derivando. Bom, pessoal, então esse estudo, essa teoria que foi criada pelo Alfred Wegener, chamada de teoria continental, originou aí os estudos sobre os movimentos das placas tectônicas. Então, esse movimento, essa deriva continental, tinha que ter uma razão. E foram aí que eles começaram a pesquisa. É que a litosfera, como nós já falamos nas aulas anteriores, que é a crosta terrestre, ela é composta por materiais rochosos, que são denominados aí de placas tectônicas. Então, essas placas flutuam sobre o material do manto. Bom, então voltando aqui à aula anterior, que nós falamos da estrutura interna da Terra, nós temos a crosta, que é esta camada aqui, que é a camada externa, que é formada por rochas e minerais, que nós já sabemos que essas rochas recebem o nome de placas tectônicas, e embaixo dela nós temos o manto. Então, o manto, lembra que a gente comentou que ele é formado por uma massa pastosa? E é por cima dessa massa pastosa que as placas tectônicas se movimentam. Então, essas placas flutuam aí sobre esse material do manto lentamente, por cerca de centímetros por ano. Então, nós não sentimos essa movimentação, mas elas estão se movimentando. E esse movimento ele é causado pelas correntes de convecção. O que seria isso, pessoal? A matéria quente do manto sobe e movimenta as placas, separando-as ou movimentando, tá bom? Então, esse movimento aí se dá pela corrente de convecção. Então, os limites entre as placas tectônicas em movimento podem ser convergentes, quando elas se chocam e a colisão, divergente, quando elas se separam, ou transformantes. Vamos colocar isso aqui no mapa mental. A crosta terrestre é formada por materiais rochosos, que são as placas tectônicas, como a gente já comentou. Lembrando, essas placas flutuam sobre o material do manto, que é o material pastoso, como a gente já comentou na aula anterior, e move-se lentamente cerca de alguns centímetros por ano. Então, a gente não sente esse movimento. Esse movimento é gerado pelas correntes de convecção. Bom, então o que é essa corrente de convecção? Então, os materiais mais quentes do manto sobem para perto da base da litosfera. Um exemplo que a gente pode ter é a panela do fogo. Quando a gente pega uma panela e coloca água e coloca no fogo, então a água que está no fundo da panela, ela fica menos densa e sobe. E a mesma coisa que acontece com esse material quente do manto. Então, ele se aquece, fica menos denso e sobe. E essas correntes causam o deslocamento das placas, então causam os movimentos das placas. Então, nós temos agora
com as placas tectônicas 3 movimentos. O movimento convergente, que é quando as placas se chocam e há colisão. Então, como vocês podem ver aí na imagem, elas estão se encontrando, elas estão se chocando. Então, há uma colisão. Temos também o movimento divergente, que é o movimento que as placas se separam. Então, com o movimento do material do manto, em vez dela juntar as placas, o movimento é ao contrário, então elas estão se separando. E nós temos também o movimento transformante, onde as placas se atritam uma ao lado da outra. Então, como se elas ficassem ali se raspando uma na outra, tá bom? Então, esse movimento contribui para a modificação contínua da superfície terrestre. Então, a superfície está sempre se alterando, está sempre se movendo por conta do movimento das placas. Claro que esse movimento acontece com o passar de milhões e milhões de anos, e muitas das vezes a gente não sente, a gente não vê que o continente está se movimentando, mas ele está, tá bom? A gente vai comentar bastante sobre os resultados desses movimentos das placas tectônicas na aula da semana que vem. Bom, então eu coloquei para vocês as principais placas tectônicas e a direção de seu deslocamento. Então, como vocês podem ver, eu vou pegar a do Brasil para a gente ter uma ideia aí. O Brasil, ele está aí no centro da placa tectônica sul-americana e ela está se aproximando da placa de Nazca. E como que eu sei disso? Vocês têm que observar as setinhas. Uma seta está se aproximando da outra. É como se aqui fosse várias peças de um quebra-cabeça. Então, essa peça do quebra-cabeça da placa sul-americana está se aproximando da placa de Nazca, tá bom? E a placa ao lado aqui que nós temos é a placa africana. Então, a placa sul-americana, que é a placa que o Brasil está se aproximando ou se afastando? As flechinhas aqui estão ao contrário. Então, a placa sul-americana está se afastando da placa africana. Então, vocês têm que observar as setas. Aqui embaixo, nós temos uma legenda que fala que a linha vermelha é o limite entre as placas e as duas setas se encontrando é a área de choque entre placas e as duas placas se afastando é a área de separação de placas, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, com as atividades, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!